Boa noite a todos. Vamos começar mais uma aulinha, vamos lá? Hoje a gente vai encarar então as diferenças entre o BR Office Calc e o Microsoft Excel, né, que a gente viu na aula passada. Mas antes disso eu gostaria de saber de vocês aquelas dúvidas básicas que vocês... Isso, vamos tirar algumas dúvidas aí. 133 é daquela apostila das questões mais recentes, né? Estou chegando lá, peraí. Questão 133 é a que fala do Internet Explorer, né? Então vou colocar aqui, já que ela não tem figurinha, dá pra gente trabalhar. Então vamos lá. Então, primeira dúvida de hoje, questão 133. O Microsoft Internet Explorer permite ao usuário realizar configurações e procedimentos relativos ao ambiente internet. Até aí verdadeiro. Por meio de janela disponibilizada no menu Ferramentas. Até aí verdadeiro. Muito embora o Internet 7, 8 e 9, que são os prováveis de cair na nossa prova, eles não trazem os menus na configuração padrão. Para você ter acesso aos menus, seria necessário que você apertasse a tecla Alt. Mas de qualquer jeito, a gente pode considerar verdadeira a questão, independente dessa historinha dos menus, porque tem um botãozinho chamado Ferramentas, e quando a gente clica, ele abre o menu Ferramentas, né? Então dá para a gente considerar o menu Ferramentas pelo botão também. Ao se clicar, a opção Opções da Internet. Beleza. Na qual é possível acessar Guia Segurança para aceitar ou não a criação de cookies. Não. Cookies é lá na Guia Privacidade. Está invertido. A Guia Segurança é o que pode ou não ser visualizado. Enquanto a criação de cookies é lá na Guia Privacidade. O cookie a gente viu aqui, ele tem a ver com privacidade e não com segurança, né? E a Guia Conteúdo para decidir o que pode ou não ser executado. Também não. Executado também estaria mais relacionado à segurança. Na Guia Conteúdo é para a gente configurar o que fica ou não armazenado no meu computador, né? O que fica ou não exibido a partir do meu computador. Então as guias aí estão incorretas, tá? Lembrando que eu já passei para vocês um quilinho de apostila de Internet Explorer, eu passei todas, né? Internet Explorer 7, Internet Explorer 8, 9, todas elas eu passei para vocês e lá tem como a gente ver essas dúvidas. Então, vamos lá também, gabarito errado. Próximo. Cento e quarenta e um, vamos lá. Então, 141 ele diz assim, ó. A proteção ou restrição de acesso aos dados armazenados em um computador conectado a uma intranet pode ser feita por meio de firewall, que é uma combinação de hardware e software, com filtros de endereçamento, isolamento entre a rede local e a remota, criptografia e autenticação. Questãozinha complicada, né? Essa realmente está a um nível um pouquinho mais elevado. Primeiramente, o firewall permite fazer proteção ou restrição? Sim. O firewall que conecta uma intranet a uma rede remota, ele pode ser um aparelho ou pode ser só o programa. No computador nosso de cada dia, nós usuários simples, mortais, comuns, o usuário ele tem o firewall como um software local, um software no computador dele. Nas grandes empresas é comum ter um hardware, um equipamento que vai permitir fazer essa proteção. Tá? Eu posso ter o firewall como hardware sim. Deixa eu até ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. Tem muitas imagens legais aqui sobre firewall ilustrativas, né? Mostrando a lógica do que o firewall faz.
Mas deixa eu ver se eu pego uma imagem boa aqui de um firewall. Eita, que a polícia hoje está atacada aqui. Esconde aí quem estiver fugindo da polícia. Não tem muitas imagens boas não, mas vai lá, eu vou copiar uma aqui para vocês. Dá uma olhada nessa imagem aí. Deixa eu ver se eu acho mais alguma. Que é de um firewall como aparelho, né? Mais uma. Mas que, repito, não estão as melhores possíveis não. Acho que vão ser só essas mesmo, porque as outras aqui estão piores. Então vejam só, é possível ter o firewall como um equipamento, como um hardware. Isso não é comum, tá bom? Mas beleza, então vamos passando. Então o gabarito fica verdadeiro, tá? O resto acho que não é tão complicado, né? Filtros de endereçamento. No firewall é possível estabelecer quais sites podem ser vistos, quais sites não podem ser vistos. Então isso aí tá tranquilo, tá verdadeiro. Isolamento entre a rede local e a remota, para proteger a rede local contra os acessos vindo da rede remota. O firewall também permite criptografia dos dados que estão passando pelo firewall e permite autenticação. Autenticação para garantir que o usuário está autorizado a entrar na rede. Então, verdadeira a questão. Próximo. Então, vamos lá. Vou passar para vocês, então, as diferenças entre o Excel e o Calc. Vamos lá. Esse comparativo entre o Excel e o Calc, a gente finaliza a parte de Excel com o BR Office Calc. O Calc, primeiramente, ele, diferente do Excel, o Calc está baseado em software livre. Baseado em software livre significa que ele é um software gratuito. Ele é um software que não tem cobrança de direitos em relação ao uso. Ele pode ser usado para qualquer finalidade, ele pode ser copiado, redistribuído, modificado. Então ele é um software que é baseado nas liberdades, né, que compõem um software livre. Então isso é importante. A extensão dos arquivos no Calc, o Calc trabalha com a extensão ODS. Qual é a extensão do Excel? O Excel ele trabalha com a extensão XLSX, né? XLSX. O Excel trabalha com a extensão XLSX. Lembrando que as versões mais modernas do Excel, 2007, 2010, mas principalmente o 2010, ele já está habilitado a trabalhar com as extensões também do Calc. Ele já consegue, por exemplo, abrir um arquivo que seja baseado em extensão ODS. Então ele já poderia trabalhar com essa extensão do Calc, né? ODS vem de Open Document Spreadsheet, que quer dizer mais ou menos a ideia de uma planilha com documento aberto. Tá? O Excel 2010 oferece suporte a esse formato. No entanto, pessoal, o Calc, vamos colocar isso aqui também, o Calc, ele pode ser usado para abrir, editar e salvar arquivos no formato do Excel. Tradicionalmente, o BR Office ele vai trabalhar com os formatos que a gente chama de formatos compatíveis, vamos dizer, as versões mais antigas, né, os formatos do 2003. Mas as versões mais novas, eu vou abrir aqui uma versão mais nova do Calc, até para mostrar também a imagem para vocês. Aguenta só um pouquinho que eu vou abrir aqui. Enquanto abre aqui, que eu acho que vai demorar um pouquinho, eu vou só pegar minha água ali que eu esqueci.
Deixa eu ver se eu ajusto aqui para a gente ver direitinho. Aí, beleza. Essa é a tela do LibreOffice Calc. E acho que vocês estão vendo aí tudo direitinho. E quando a gente vai salvar aqui uma planilha, por exemplo, vou digitar aqui um termo qualquer, vejo que é muito parecido, né, com o BR Office, com o Office da Microsoft. A diferença basicamente é que ele está baseado ainda na forma de interação com menus e barras, né? Então a gente tem aqui os menus, arquivo, editar, exibir, que é bem parecido com o Excel 2003, e as barras de ferramentas. Mas em geral os botões são muito parecidos, ó. Botão de moeda, botão de porcentagem, o botão de aumentar e de diminuir casas decimais, adicionar, excluir casa decimal, botão de classificar em ordem crescente e em ordem decrescente, de A para Z. Então, em geral, ele tem as mesmas funções, ó, mesclar e centralizar, que tem o irmão gêmeo aí, Excel. Agora, tem algumas pequenas diferenças que a gente vai mostrar. Eu vou clicar aqui no salvar, só para a gente ver se ele já tem aqui a versão do Excel, né? Vejo que ele trabalha aqui com a versão do Excel 2003 e com a versão do Excel 2000. Então ele ainda não tem aqui as versões... Ah, já tem aqui sim, ó. XML do Excel 2007 e 2010. Já dá pra gente ver aqui que ele tem sim. Então o LibreOffice, que é a versão mais atual, né, do BR Office, ele já é compatível também com as versões mais modernas do BR Office, com as versões mais modernas do Office. Então dá pra gente salvar e abrir no formato do Excel. Vou colocar aqui no texto e aí a gente volta depois aqui na tela para ver alguma coisinha. Então olha só, o Calc é software livre, trabalha com a extensão. O Calc pode ser usado para abrir, editar e salvar arquivos no formato Excel, tanto o formato XLS ou XLSX, tá? Nós temos essas duas possibilidades. Continuando, a gente vai ver algumas diferenças. E também algumas similitudes, né? Ó, as fórmulas ou funções do Calc, elas funcionam basicamente iguais às do Excel. Qual é o que a gente teria de diferença? Por exemplo, uma diferença sutil, pequena, é que o Calc ele não aceita as fórmulas sem acento. Então, se eu estiver no Calc e estiver trabalhando com as fórmulas, eu vou ter que colocar os acentos, porque senão ele não entende aquela fórmula como se fosse um acento. Se eu colocar lá media, ao invés de média, o Calc não entende, tá? Eu tenho que colocar média. Se eu colocar média com acento, ele já entende. Aí ele já faz o cálculo para mim. Tudo bem? Os dois, pessoal, eles aceitam maiúscula ou minúscula, tanto faz. Mas o Excel, ele aceita com ou sem acento, média, máximo, mínimo. O Calc, ele só aceita se tiver o acento. Outra diferença importante que hoje em dia já não é uma diferença exatamente, mas o BR Office e o LibreOffice ele é capaz de exportar os arquivos em formato PDF, menu arquivo e também um botão específico na barra de ferramentas padrão. Tudo bem que, deixa eu colocar aqui uma observação. Observação. O Office 2007, e quando eu falo Office vale para o Word, para o Excel, para o PowerPoint. O Office 2007 pode ser compatível com tal recurso, desde que seja instalado uma única vez, um complemento para salvar arquivos em formato PDF XPS, que XPS é um formato já próprio da Microsoft, que tenta ser concorrente do PDF. Observação 2. O Office 2010 já é compatível sem a necessidade de instalar nenhum complemento. Pessoal, sinceramente eu tenho muito medo dessa questão no Office 2007. Por quê? Porque no Office 2007, embora eu precise instalar um complemento, eu só preciso instalar uma única vez. Eu instalo uma única vez o complemento, ele já funciona. Não preciso fazer mais nada. Dali para frente, todas as vezes ele vai salvar. Então tem muita gente, inclusive acho que a maioria das pessoas acham
que o 2007 já vem compatível com o PDF. Então, eu acredito que se o examinador colocar o Office 2007 permite salvar arquivos em formato PDF, o gabarito vai ser verdadeiro. Por quê? Porque ele permite, apesar de necessitar, pelo menos a primeira vez, do complemento, mas ele permite. Então, eu marcaria como verdadeira essa questão, tá? O Office 2003 é que não é compatível, tá? Observação 3, então. O Office 2003, que eu acho pouco provável de cair, não é compatível com o recurso de salvar em formato PDF. Continuando. Ó, uma diferença relevante aqui. O Calc, ele verifica opções de grafia, ortografia, durante a edição do trabalho, significando que ele marca os possíveis erros ou discordâncias quanto ao dicionário interno. Deixa eu melhorar aqui essa redação, porque ele marca na tela, tá? Então ele marca na tela os possíveis erros ou discordâncias quanto ao dicionário interno. Igual o Word coloca aquelas marquinhas, né, aquele ondulado vermelho, o Calc também faz isso, o Excel não faz. O Excel ele não marca que está verificando ortografia e gramática. O Excel ele é capaz de fazer correções ortográficas, mas por padrão ele não marca na tela os possíveis erros ou discordâncias. Então no Calc, se eu escrever errado uma palavra que não existe, o Calc já faz a verificação da palavra na hora ali e marca o sublinhado. Ok? Outra diferença que a gente nota. O Calc ele chama a planilha como planilha 1. O Excel chama Plan 1. Uma diferença pequena, pouco relevante, mas é uma diferença. Agora vem uma diferença importante, hein? É um sublinhado vermelho ondulado também. Também, tá? Mesma coisa, sublinhado ondulado vermelho. Ó, outra diferença. Essa diferença é importante, a alça de preenchimento. A alça de preenchimento no Excel, se for utilizada a alça em uma única célula, com número, o Excel irá, por padrão, repetir o número da célula. Já o Calc não, o Calc irá propagar, incrementando, ele irá criar uma sequência com os números que estão na tela, a sequência, claro, baseada de 1 em 1. Vamos ver isso aqui na tela? Eu vou colocar a imagem aqui para a gente ver, tá? Ó, colocando primeiro a imagem aqui do Excel. Então vocês estão aí com o Excel na tela, dá para ver aí a tela do Excel. No Excel eu vou digitar aqui o número, sei lá, 6. Aí eu vou vir aqui, deixa eu aumentar o zoom aqui para vocês verem melhor. Aí eu vou vir aqui na alça de preenchimento. A alça de preenchimento é quando o mouse fica nesse formato de uma cruzinha. Ó, no canto inferior direito, esse pequeno pontinho que tem aí, esse pequeno pontinho no canto inferior direito é a alça de preenchimento. Então eu venho aqui na alça, clico e seguro. Vejam que o Excel ele apenas repete o número. Tudo bem que tem como no Excel eu forçar que ele incremente. Olha só, se eu colocar o número 6 e arrastar com a tecla Ctrl, o Excel incrementa. Mas olha o padrão. O padrão no Excel é quando eu pego o número 6, ele só copia. 6666. Ok? Vamos ver o Calc? Olha como é que é no Calc. Eu vou colocar a imagem do Calc aqui para vocês. Ó, no Calc, veja que eu até fiz o teste aqui da expressão média. Ó. Veja que aqui média está escrito com acento. E agora eu vou deixar média sem acento. Aí o Calc já não sabe o que é média sem acento. Mas vejam que a fórmula é igualzinha, né? Igual média de B1 até B3. Ok? Agora vamos ver o número. Ó. Vou colocar aqui o número 6. Aí com o Calc eu puxo a alça de preenchimento, só puxo. E ele sozinho já faz o preenchimento. Ele sozinho já faz essa criação de uma sequência. Então o Calc ele tem essa vantagem de, na alça de preenchimento, ele já identificar. Não, professor, eu queria que no Calc ele ficasse só 6. Aí eu vou fazer o contrário do Excel. Eu puxo com a tecla Ctrl. Se eu puxar com a tecla Ctrl, aí eu vou inverter. Vou anotar isso aqui da tecla Ctrl, tá?
mas eu acho que deu para vocês entenderem aí a diferença. Então, ó, observação. A tecla Ctrl tem a função de inverter a lógica dos dois programas. Ou seja, no Excel, com o Ctrl ativado, será criada uma sequência. Então, 6, 7, 8. No Calc, vírgula, com o Ctrl pressionado, será copiado o número para outras células. Entenderam aí direitinho, pessoal? Alguma dúvida? Essa é uma questão importante, hein? Acho que vai cair essa aí na prova da Câmara. Não sei por que eu acho isso. Ó, outra diferença aí entre os dois programas diz respeito à quantidade de linhas e de colunas. O Excel, a gente vai lembrar que ele vai até a coluna XFD. Coluna XFD, quer dizer, o Excel tem uma quantidade de colunas muito maior, né, do que o Calc. O Calc vai até a coluna MJ, então no total são 1024 colunas. No Excel não lembro se a gente tinha falado o número, mas eu vou colocar aqui o número para vocês. Vai até a coluna XFD. Nossa, é muito lerdo. Espera aí que eu estou tentando chegar aqui até a coluna XFD aqui para numerar. São 16.384. 16.384. Vou colocar aqui. Eu não lembro se eu tinha falado esse valor no Excel, mas no Excel são 16.384 colunas. Excel 2007 ou 2010, tá? 2007 ou 2010. No 2003 são menos. E o total de linhas é igual, né? No Excel e no Calc. Total de linhas são 1.048.576. Vou colocar aqui a mesma quantidade. Então muda... Não, ninguém usa isso tudo não. Normalmente não, né? Então muda aí o total de colunas relacionadas no Excel e no Calc. Mais uma pequena diferença é o botão de mesclar e centralizar. No Excel, ao se tentar mesclar duas ou mais células não vazias, a gente viu isso na aula passada, o Excel avisa que só manterá o dado superior esquerdo. O Calc, ele avisa que irá mover o conteúdo das células ocultas para a primeira célula. E aí você tem opções de sim ou de cancelar. Se você colocar em sim, o Calc ele vai juntar as duas coisas. Ele vai juntar os dois textos, por exemplo. Então ele junta os dois ou mais conteúdos em uma única célula. Não, ele vai fazer igual ao Excel. Só manterá o dado superior esquerdo. E cancelar ele não mescla. Vou mostrar aqui no Calc então para vocês verem. Olha só no Calc. Eu digito aqui, ó. Teste André. Aí eu seleciono as duas células. E venho aqui no mesclar e centralizar. Ó. Aí ele pergunta, mover o conteúdo das células ocultas para a primeira célula? Se eu clicar sim, tudo bem que o padrão é não, tá? Se eu clicar em sim, vai ficar o quê? Teste André. Ele junta os dois conteúdos. O Excel não faz isso, né? O Excel não faz essa junção, ok? Coloquei aqui que é a opção padrão. Beleza, continuando, uma diferença que a gente até já tinha avisado na aula passada
é uma diferença quanto a outra planilha, referência a outra planilha. No Excel a gente usa o exclamação e no Calc a gente utiliza o ponto para definir o nome de uma planilha que será referenciada. Então isso a gente já tinha visto, né? Eu vou aproveitar para passar para vocês uma lista de exercícios só do BR Office. Vamos ver? Já passei para vocês? Não, né? Uma lista só do BR Office. Gabriela, você pode modificar, embora eu confesse que não é muito fácil você modificar o programa, tá? É possível, mas realmente não é algo simples de ser feito, não. Normalmente você tem que ser alguém que tenha, vamos dizer, controle de programação, saiba fazer isso, não é algo tão simples assim, não. Primeiramente, mostrando aqui para vocês... no Calc, lá no menu Dados, Tabela Dinâmica, criar uma tabela dinâmica. Vejam que aqui tem como eu buscar dados, uma fonte de dados que esteja registrada no LibreOffice. Aqui eu estou no LibreOffice, então não é o ideal, mas aqui em OK, eu posso buscar um banco de dados, que é o que ele perguntou na questão, ó, banco de dados, né, uma fonte de dados externa. Então seria possível. O meu visto aqui não tem o BR Office do jeito que eu queria. Se vocês puderem, acho que vai ficar mais fácil, porque o que eu tenho está só o OpenOffice em inglês. Se vocês puderem, o BR Office 3.3 que eu mandei para vocês, a apostila BR Office final, falava em BR Office também, Gabriela. Falava em BR Office, tá? Assim como o edital atual. Não mudou nada, o edital é o mesmo. Mas pega a apostila aí do BR Office que eu passei para vocês, BR Office final, que na página número 14, vocês vão ver uma figurinha com todos os menus. Na página 14 tem a figura com os menus. E vocês vão ver que o menu, eu vou até mostrar aqui para vocês também, ó. Na verdade já está aí na tela, né? O menu dados, ele vai ter a opção de assistente de dados, que era o que falava aí na nossa questão. Né? Ele falava que poderia ser por tabela dinâmica ou assistente de dados. Então aqui a gente tem como usar o assistente de dados para poder fazer essa importação de dados, também é possível. Tá? A resposta era verdadeira. Mas repito, assim, não estressa, porque essa realmente era a questão que estava mais difícil assim, da prova, tá? O resto dava pra gente fazer tranquilamente. O resto não era difícil. Mas por enquanto eu vou passar, tá? A gente vai começar a estudar o Microsoft Office Word. Já passei para vocês a apostila do Excel já, né? A apostila do Excel a gente já passou, acho que na aula 8, já sim. Excel 2007 eu já passei para vocês a apostila. Então eu vou passar também do Word já, mas deixa eu adiantar um pouquinho o conteúdo aqui, depois eu passo a apostila do Word para vocês. Então nós vamos começar o Microsoft Word. Antigamente o Word caía mais na prova do que os outros programas, às vezes até mais do que a internet. Hoje em dia não está caindo muito. Tá? Então a gente vai começar o Microsoft Word analisando, em primeiro lugar, eu vou tentar no máximo que possível, igual a gente fez no Excel, né, mostrar o 2003, 2007 e 2010. Mas minha aposta é de que vai cair o 2010, tá? Eu aposto que vai cair o 2010. Então eu vou tentar caprichar mais com o 2010. Eu vou mostrar os três aqui, pelo menos assim os dois, né? O 2003 e o... Não, eu vou mostrar os três. Espera aí um pouquinho. Deixa eu só preparar aqui um pouquinho.
que eu vou mostrar os três para vocês. O 2003, o 2007 e o 2010. Eu acredito, mais uma vez, repito, que caia o 2010, tá? 2010. Então vamos lá. Primeiramente mostrando o 2003 para vocês. Eu vou mostrar as telas. Primeira tela, essa que vocês estão vendo aí, do Excel, do Word, desculpa, 2003. Não costuma aparecer essa pequena barrinha aqui, ó, onde está ir para o Office Live. Eu vou tirar essa barrinha, tá? Ela não costuma aparecer. E no Word 2003, as duas barras que estão aqui numa única linha, elas costumam ficar também nas provas, quando aparece o 2003, em linhas separadas. Elas costumam ficar assim, ó. Então, essa seria a figura típica do Word 2003. O Word 2003, nós teremos a barra de título, a barra de menus, a barra de ferramentas padrão, a barra de ferramentas formatação, as réguas. Então nós vamos ter esses elementos aí na tela do Word 2003. Vamos ver o 2007. Então vou tirar o 2003, tá? Essa seria a tela 2003. Vou colocar aqui o 2007. O 2007 tem essa aparência que vocês estão vendo. Vejam que mudou bastante, né? O 2007 ele já trabalha com o conceito de guias, início, inserir, layout, referência, correspondência, revisão, blá blá blá. São as guias, ok? E com a faixa de opções. A faixa de opções é essa área onde ficam os botões. Então eu não tenho mais menus, né? O arquivo, editar. Muito embora, como eu disse para vocês, o examinador já chegou a chamar isso aqui de menu inserir. Eu chamaria de guia. Clico na guia, ela abre as opções da guia. Então, guia início, guia inserir, guia layout da página, por aí vai. Vou deixar na guia início e vou mostrar para vocês o Word 2010. O Word 2010 está até aqui com a apostila do BR Office, né? Com a apostila do LibreOffice aberta. Vocês vão ver que o Word 2010 ele tem como principal diferença em relação ao 2007, porque ele tem, por padrão não vem a régua, tá? Eu que coloquei a régua aqui. Ele tem como principal diferença em relação ao 2010, ou em relação ao 2007, a presença aqui da guia arquivo, que também é chamada de backstage. Backstage, que significa algo como os bastidores, né? Então aqui nós temos a guia arquivo, onde tem o backstage, e outra diferença pequena aqui na tela é que não se chama mais início, chama-se página inicial. Então página inicial, inserir, layout, o resto é praticamente tudo igual, mas presta atenção nisso. Repara que onde está o arquivo, no Office 2007, a gente vai ter o botão Office. Olha a diferença aí, ó, os dois bem próximos, né? Vocês estão vendo os dois aí bem próximos uns dos outros. Então aqui a gente vai ter o botão do Office 2007 no lugar da guia arquivo. Essa é a principal diferença que a gente nota. No meu Word aqui, vocês também já estão vendo que o meu 2010, que é esse que está em primeiro plano, eu já coloquei alguns botõezinhos aqui em cima. Esses botõezinhos aqui fui eu que coloquei. Por padrão, ele vem com esses mesmos botões aqui, ó. Salvar, desfazer, repetir, ok? Então, Office 2010. As diferenças, assim, são muito pequenas. Vejam que basicamente tudo que a gente tem aqui, né, nessa guia início, a gente tem aqui na guia início do 2010. Ok? Então, beleza. Quanto às telas aí que vocês viram, acredito que deu já para vocês terem uma noção, né? Então, vou colocar aqui os elementos da janela, os elementos da tela do Word. Primeiramente, a gente tem o que a gente denomina de barra de título. A barra de título, ela vai trazer para a gente
o nome do programa e o nome do documento que a gente está trabalhando. Nome do programa e nome do documento que a gente está trabalhando. No Excel 2007 e no Excel 2010, também nós vamos ter na barra de título a chamada barra de acesso rápido. A barra de acesso rápido, na barra de título, ela dá acesso aos principais comandos que o usuário definir. Ela é uma barra que a gente pode dizer assim, olha, vamos colocar aqui, ó, colocar aqui embaixo. É uma barra personalizável. O que significa isso? O usuário poderá escolher quais botões são exibidos na barra de acesso rápido. Na barra de acesso rápido. Por padrão, vamos colocar aqui, ó. Por padrão, traz 3 botões. Quais serão esses 3 botões? Vamos ver quais são. O primeiro é o botão de salvar, depois a gente vai estudar. O segundo é o botão de desfazer. E o terceiro botão é o botão de refazer ou repetir. Vai depender do que você fez por último. Refazer ou repetir. Tá? Mas lembra que essa ela é uma barra personalizável. Eu posso ter mais botões nessa barra. Eu posso trabalhar com outros botões nessa barra. Continuando, nós vamos ter o menu Office, botão Office e menu Office. Vamos ver como é que eu posso colocar entre a barra de título e as guias no canto esquerdo do Excel 2007. O botão Office nós vamos estudar os principais comandos que aparecem lá dentro, tá? Mas o botão Office, ele seria, vamos colocar essa observação aqui, ó, seria equivalente ao menu Arquivo. Seria equivalente ao menu Arquivo do Office 2003, tá? Do Office 2003. Então, os comandos que você encontrava lá no menu Arquivo, como salvar, imprimir, salvar como, fechar, abrir, enviar, são comandos que vão fazer parte do botão Office. E aí, no Excel 2010, nós vamos ter o menu ou guia arquivo, que o Excel chama, ou que a própria Microsoft chama de backstage, que significa algo como background, né? Que seria algo como os bastidores. Então a ideia do menu ou guia arquivo, que ela fica, vamos colocar aqui, ó, fica no lugar equivalente ao botão Office, ao lado da guia página inicial. E mais uma vez, ele também seria equivalente ao menu Arquivo do Office 2003 ou ao botão Office do Office 2007. Então a gente vai encontrar em geral as mesmas opções. A gente vai encontrar normalmente os mesmos elementos que nós temos nesses lugares. Tudo bem? Alguma dúvida até aí? Tranquilo? Esse primeiro elemento? É ruim que eu estou fazendo comparativo de todos eles, né? E principalmente quando a gente compara, porque agora eu não estou só dando o Word, né? Na verdade a gente está vendo o Office como um todo. Ou seja, esses comparativos, pessoal,
eles também vão valer para o Excel, vão valer para o PowerPoint. Então eu não estou falando só do Word, apesar que a gente está na aula de Word, mas a ideia é de que isso seja também utilizado no Excel ou no PowerPoint, tá? Então muito cuidado com essas informações. Eu sei que são muitas informações, então eu vou indo devagar, assim. Se vocês quiserem parar para perguntar, fiquem à vontade. Então olha só. Vamos trabalhar aqui a diferença então entre menus e guias, né? Menus do 2003 versus as guias do 2007/2010. Então olha só, os menus abriam seus comandos na vertical e subcomandos na horizontal. Ou seja, o menu abria uma lista de opções e se alguma opção tivesse mais opções, ele ia abrindo para o lado. Os menus davam destaque aos nomes ao invés dos botões. Ok? Os menus davam destaques aos nomes. Então, menu formatar, fonte, parágrafo, marcadores de numeração, borda de sombreamento. E alguns comandos tinham um botãozinho ao lado, né? Ao lado assim dentro do menu, mas o menu na vertical. Tranquilo? Então olha só. Podemos dizer, vamos colocar assim, podemos dizer que todos os comandos do Office 2003, e aí entra Word, Excel, PowerPoint e outros, mas a gente só precisa saber esses. PowerPoint são encontrados por meio dos menus. Todos os comandos eu acho pelos menus. Então agora vamos para as guias. Guias, ao serem, vamos colocar assim, ao serem ativadas, vírgula, não tem essa vírgula não, exibirão o conteúdo na horizontal, por meio da chamada faixa de opções, A faixa de opções é aquela lista completa dos comandos da guia. Toda aquela faixa com todos os comandos da guia é o que a gente chama de faixa de opções. Então, por meio da faixa de opções. E o que a gente percebe também? As guias dão destaque aos botões. Então, raramente você tem o botão já com um nome. O normal é que no Office 2007 e 2010, você trabalhe com imagens mais visuais do que com conteúdos escritos. Ok? Raramente um comando tem escrito embaixo ou escrito ao lado para que ele vai ser utilizado, para que ele vai servir. It's alright para vocês, tudo tranquilo? Então vamos falar aqui um pouquinho sobre a faixa de opções. Tá? Vamos fazer um comparativo assim, ó. Tá falhando? Tá falhando aí para todo mundo? Como é que tá? Diz aí. Tá ok, né? Beleza. Então deve ser algum problema aí na sua conexão. Às vezes é um pouquinho só e depois passa. Pessoal, mais um comparativo aqui que a gente vai fazer. Eu vou deixar esse aqui embaixo. Que eu vou destacando aqui por meio do negrito. Então vamos fazer mais um comparativo aqui, ó. Barras de ferramentas no 2003 versus a faixa de opções no 2007/2010. Inclusive a gente também pode fazer essa aqui, ó. Deixa eu fazer assim um comparativo que eu acho que vai ficar melhor assim, ó. Menu arquivo.
no 2003 versus botão Office no 2007 versus guia arquivo ou backstage no 2010, né? Então é bom que a gente entende mais ou menos a mesma lógica aqui, eu deixo juntinho. Então olha só, fazendo esse comparativo. Em geral, esses comparativos valem para o Word, valem para o PowerPoint, valem para o Excel, tá? Pessoal, as barras de ferramentas, vamos colocar aqui, ó, barras de ferramentas, padrão e formatação eram as únicas que apareciam, ao invés de eu falar na configuração padrão para não confundir, né? Como é que eu vou falar, meu Deus? Já sei, na configuração original do Office 2003. Mas o usuário poderia habilitar a exibição de outras barras com o botão direito do mouse ou pelo menu exibir, e lá no menu exibir opções barras de ferramentas. As barras de ferramentas exibem os principais comandos na forma, vamos colocar assim, ó, com ênfase, fica melhor, com ênfase nos botões. Então, você tinha ali uma lista de botões que são os mais utilizados, os principais, tá? As barras eram personalizáveis. Eu estou colocando eram no passado, né, porque eu acho que não vai cair mais. De qualquer jeito, é bom a gente saber pelo menos esse básico. Porque aí eu já vou comparando também com os mais novos. Vamos ver como é que é a faixa de opções. A faixa de opções exibe os botões. Então, vamos colocar assim. Exibe a grande maioria dos comandos. Então não são só os principais não, é a grande esmagadora maioria dos comandos. Eu diria que 95% ou mais de tudo que você trabalha, você vai encontrar pela faixa de opções. Alguns comandos é que você vai encontrar lá no menu Office ou no Backstage, tá? Mas em geral você tem a grande maioria dos comandos por meio da faixa de opções. Então exibe a grande maioria dos comandos com ênfase nos botões, já falamos isso, nos botões, e os botões são colocados em grupos. Então podemos dizer que a faixa de opções ela é dividida em grupos. Recomendo que você no mínimo tente memorizar das 3 primeiras guias os principais grupos. Eu vou fazer isso aqui com vocês, mas eu recomendo, tá? As 3 primeiras guias são as mais cobradas. Então assim, se eu juntar todos os comandos das 3 primeiras guias, fácil, dá uns 150 comandos. Não vou pedir para você decorar 150, não dá. Mas, pelo menos memorizar os grupos, que aí eu acho que não vai ter nem 30. Nem 30, assim, os grupos que tem, e a maioria é muito lógica. Então, assim, se você decorar ali uns 10, já te salva, já permite salvar ali se o examinador inventar de cobrar alguma coisa especial, né? Então, olha só, voltando para cá. Então, a faixa de opções, ela exibe a grande maioria dos comandos com ênfase nos botões, e os botões são colocados em grupos. Então, pessoal, há uma lógica no agrupamento de comandos em grupos e grupos em guias. Então, há uma lógica. Por exemplo, botões relacionados à configuração da página estão dentro da guia layout da página. Na guia layout da página,
eu vou poder organizar temas, aí tem vários botões de temas, eu vou poder configurar a página, vou poder... Então a faixa de opções, ela vai agrupar os comandos em grupos, e os grupos são colocados dentro das guias, tá? Vou colocar ainda aqui essa organização. As guias, em geral, representam as funções relacionadas ao nome da guia. Então ficou bem coerente assim. Guia inserir, onde eu insiro coisas. Guia layout da página, onde eu faço o layout da página. Guia referências, onde eu trabalho com referências, tipo nota de rodapé, nota de fim, índices, né, ou sumário. Guia revisão, onde eu trabalho em colaboração para revisar o documento. Importante na guia revisão, ortografia e gramática. Então eu vou marcar para vocês os principais comandos também. Mas vamos lá, colocando então aqui algumas informações a mais. Observação: no Office 2007, a faixa de opções não é personalizável, significando então que ela é fixa, rígida, imutável. Okay? A faixa de opções do 2007 você não muda, você não mexe com ela. Os comandos que estão lá são exatamente aqueles, tá? Observação 2, ó, importante. No Office 2010, a faixa de opções é personalizável. É personalizável, ou seja, o usuário poderá criar ou remover guias e grupos, ok? No Office 2010 você pode sair colocando os comandos onde você quiser, você pode fazer aí a sua mistura, a sua organização. Tudo bem, pessoal? Outra observação importante, observação 3. Tanto no Office 2007 quanto no 2010, aparecem guias contextuais no canto direito da tela para representar funções especiais, que a gente pode dizer que são funções menos comuns relacionadas ao elemento atualmente selecionado. Por exemplo, ao trabalhar com tabelas, imagens, gráficos, o Office 2007-2010 apresentará guias com opções próprias para esse ou aquele trabalho. Ok? Para trabalhar com tabelas, gráficos, imagens. Então, dependendo do que está selecionado, do que você está fazendo, aparecem mais guias lá no final. Certo? Inclusive, deixa eu já passar para vocês, então, uma apostila do Office 2007, né, do Word 2007, e também uma apostila do Office 2010. Como é que você personaliza? Interessante, hein? Tem duas maneiras de você fazer, tá? Deixa eu colocar aqui. Vou colocar aqui, ó. Pode ser com o botão direito do mouse na faixa de opções. E aí vai aparecer a opção chamada personalizar a faixa de opções. Aí vai ter personalizar a faixa de opções. E vai ter 3 pontinhos. Ou por meio do arquivo backstage, né?
backstage, e lá no arquivo ou backstage vai ter opções, e lá vai ter personalizar a faixa de opções. Então são as duas maneiras. Cuidado para você não sair mexendo aí e depois se dar mal, hein? Cuidado, cuidado. Pessoal, lembrando que o que eu estou ensinando para vocês vale para o Word, Excel, PowerPoint. Não se esqueçam disso, tá? Porque, por exemplo, PowerPoint a gente vai falar muito pouco. Não é muito relevante. E Excel, até aqui eu dei ênfase só na parte mais prática, para resolver as questões de Excel. Mas os outros conteúdos aqui que ajudam também a resolver questões de Excel são dados a partir do Word. Então deixa eu colocar aqui para vocês uma apostila do Word 2007 completaça. Só que eu acho que é tão completa essa que não vai dar nem para eu transferir para vocês do tamanho que ela tem. Essa é bem grandona. Vou passar para vocês assim a completa mesmo. Deixa eu ver se é essa. Ela tem 37 páginas. É um pouquinho extenso. Mas repito, usem como consulta. Vai lá, pega o que você quer, dá uma olhadinha, pá de lá, pá daqui, né? Então, Office 2007 com Word 2007. Vou passar para vocês. Eu acho que o arquivo vai ter uns 8 megas. Então, prepara aí que a gente vai passar. Então, pessoal, continuando, a gente vai ter ainda mais dois componentes da tela que são comuns basicamente em todas as versões. Todas as versões costumam trazer réguas, horizontal e vertical, tá? Deixa eu colocar aqui uma pequena diferença entre os programas, que é a seguinte, ó. No Office 2003, a régua é padrão e no menu exibir há uma opção para ocultar as réguas. Já no Office 2007 e 2010, a régua não é padrão, mas possui na guia exibir o comando para exibição e também no canto direito acima da barra de rolagem há um botão para exibir e ocultar as réguas. Outra pequena diferença no Office 2007, então além disso, 2007 e 2010, ao se apontar o mouse para a região da régua, a régua irá aparecer. Então, beleza. E temos ainda barras de rolagem, tanto rolamento horizontal e vertical. Isso aí costuma aparecer nos dois, né, nas 3 versões, 2007, 2010. Aí não costuma mudar de um para o outro. Em todas essas versões, nós também temos os botões de modos de visualização. No menu, exibir, do 2003. Deixa eu atualizar aqui para vocês. Ou guia, exibir, do 2007, 2010. Os botões de modos de visualização, isso eu até vou mostrar para vocês aqui na tela. Dá uma olhada aqui, eu vou mostrar a tela para vocês. Vou mostrar nas 3 versões, tá? No 2003,
os botões de modo de visualização são esses botõezinhos aqui embaixo, ó. São 5 botões aqui no canto inferior esquerdo. Olha lá onde meu mouse está. O modo normal, o layout da web, o layout de impressão, a estrutura de tópicos e o leitura. Então são 5 modos de exibição. Vai mudar um pouquinho a ordem, tá? Mas só um que vai mudar de nome. Vamos ver o 2007? Ó, 2007 agora para vocês. No 2007 eles vieram parar aqui nesse outro canto, ó. E aí mudou um pouquinho o nome, ó. Layout de impressão ficou em primeiro, leitura em segundo, layout da web em terceiro, estrutura de tópicos em quarto, e olha o nome que mudou um pouquinho, ó. Rascunho. O normal, que era o primeiro, virou rascunho e foi lá pro finalzinho. Tudo bem? E no 2010, vamos ver o 2010? Olha o 2010 aí, gente. Aqui no 2010, olha que a gente tem basicamente os mesmos botõezinhos. Deixa eu subir um pouquinho aqui a tela. Do 2007, ó. Layout de impressão, que é o primeiro. Deixa eu subir mais um pouquinho. Layout de impressão é o primeiro. Layout em tela inteira é o segundo, que é o mesmo que leitura. Então veja que mudou de novo o botãozinho, o nome, né? O layout da web, estrutura de tópicos e o rascunho. Tá? São os 5 modos de exibição. Eu confesso que não está caindo mais tantos botõezinhos no CESP. Mas de qualquer jeito eu vou colocar aqui os 5 modos de exibição para a gente trabalhar. Eu vou colocar na ordem mais antiga, mas vou escrever aqui cada um deles, tá? Normal, que é rascunho, no 2007 e 2010. Ele vai exibir o texto sem se preocupar em como, sem se preocupar em como será a impressão. Então ele não se preocupa como será a impressão. Não precisa nem o sem se preocupar como será a impressão. Não exibe colunas e nem cabeçalho e rodapé. Essa é uma característica do modo normal do rascunho. Tá? Que no Office 2007 e 2010 ele vai lá para o final, ele é o último. Layout da web é próprio para edição de arquivos HTML ou páginas da web, que nós já estudamos. Visualiza de forma semelhante ao navegador. Então ele vai mostrar na tela como é que ficaria no navegador. Já o layout de impressão, que esse é o padrão em todos eles, é padrão no 2003, no 2007, no 2010. Ele mostra na tela como o arquivo vai ficar na impressão. Ele mostra no modo WYSIWYG, que quer dizer what you see is what you get. O que você vê na tela é o que você tem, ou que você terá quando imprimir. Então esse modo layout de impressão, que é o padrão e é o primeiro no Office 2007 e 2010, é o modo que a gente já vê na tela como é que vai sair na impressão. Então esse é importante. Estrutura de tópicos, ele mostra cada parágrafo como um tópico na tela. Na impressão o texto vai sair normal. Mas esse modo ele é importante para a gente criar índices analíticos. Deixa eu tirar esse V aqui, porque esse modo possui funções próprias de tópico, níveis de tópico. Então, para eu criar um índice analítico, algo do tipo 1, 1.1, 1.2, 1.2.1, 2, 2.1, 3, 3.1, 3.2. E o último, leitura, lembrando que no 2010 ele chama-se layout em tela inteira, não foi isso que a gente viu? Layout em tela inteira. Então ele chama-se layout em tela inteira no Office 2010. Ele exibe na tela de uma forma mais apropriada para se ler o documento online, para ler na tela. Então a lógica é que ele vai mostrar de uma forma mais adequada para fazer a leitura na tela. E ele parece até com a diagramação de livro. Ele coloca como se fosse uma página ao lado da outra e tem até um botãozinho para passar a página. Né? Eu clico e ele passa a página. Ele não faz uma animação não. No iPad
no iPad da Apple, tem um programa de leitura que é uma coisa fantástica, assim, você pega com a mão a página e passa, e ele faz a imagem de uma página passando mesmo. É um negócio assim realmente bonito de se ver no iPad da Apple. Mas aqui ele não faz nenhuma animaçãozinha não. Você clica e ele passa, né? Ele passa uma página para outra. Mas é um modo legal para quem precisa ler na tela. Então você não vai ficar imprimindo as apostilas que o André manda para você. Você vai ler na tela, usa o modo layout de leitura, facilita bastante. Ou leitura, layout em tela inteira. Tranquilo? Dúvida, perguntas, problemas, ajuda, estresse, desistência, arrependimento? Tá na hora do intervalo. Antes do intervalo, querem perguntar alguma coisa? Hoje eu vou massacrar vocês, né, com essa história de Word, porque tem muita teoria e nessa parte de Office eu vou deixar para vocês fazerem os exercícios mais em casa, tá? Office é uma coisa um pouco mais prática, então vai ser ideal se vocês puderem tirar as dúvidas aqui, que aí eu vou mostrando as questões mais ninja para vocês. Ok? Então vamos fazer um intervalo, já já a gente volta. Pausa. Olá, 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 vamos voltando, vamos? Todo mundo aí, ok? Deu tempo aí de vocês descansarem, né? Fiz um intervalo até um pouquinho maior hoje. Então vamos continuar? Olha só, nós vamos colocar aqui agora os chamados principais botões ou comandos do Word. Principais comandos ou botões do Word. Muitos desses botões que a gente vai falar, eles também vão servir para o Excel, também vão servir para o PowerPoint, tá? Então, aquelas mesmas dicas que vão valendo. Se você tiver alguma dúvida, quiser perguntar, professor, mas no Excel é assim, no PowerPoint é assim também, pode perguntar, tá? Fica à vontade. Então, vamos lá. O primeiro botão que a gente vai falar é o botão de novo que cria um documento em branco. Então, eu vou colocando o botão, vou colocar a tecla de atalho, vou colocar uma pequena descrição. Ó, o que ele faz? Cria um novo documento, não apaga os dados do documento atual. O Word cria o documento a partir do modelo normal.dot. O modelo, pessoal, é um padrão, é a base para a criação de outros documentos. Então, o normal.dot é o modelo de documento que é usado para a criação de arquivos no Word. Ok? Então, quando você for criar um novo documento, em geral no Office 2003, ou no Office 2007 ou no Office 2010, o comando novo, ele está dentro lá do botão Office ou menu arquivo, né, ou guia arquivo. Então lá no novo você pode criar um novo documento em branco, cuja tecla de atalho é Ctrl O. Esse comando, ele é um pouquinho diferente. Eu vou usar o xizinho para representar a diferença, tá? O xizinho aqui representa que ele não é igual, que ele é diferente. Deixa eu colocar assim. É um pouquinho diferente, é o comando novo no menu arquivo, em que ele vai permitir que o usuário escolha que tipo de novo documento ele quer criar. Um novo documento em branco, um novo e-mail, uma nova postagem de blog, um novo a partir de um documento existente, né, de um arquivo existente. Então você tem aí várias possibilidades para criar novos documentos no Microsoft Word. Esses documentos que você vai criar no Microsoft Word,
Esses documentos que você vai criar no Microsoft Word, eles são documentos que são baseados em outros modelos, são baseados em arquivos que já pré-existem, que já podem ser usados para, a partir dele, a gente criar outros arquivos. Detalhe interessante, mesmo a versão mais antiga, que é o Word 2003, né, mas principalmente o 2007 e o 2010, eles permitem, é possível utilizar modelos a partir da internet, ok? No site office.com para a criação de arquivos no Word, Excel, PowerPoint, blá blá blá. Então esse primeiro comando do novo documento em branco, ou tecla de atalho Ctrl+O, é um comando importante no Word, cai em prova, tá? Então beleza, se tiver dúvida pergunta, senão eu vou passando. O segundo comando que a gente vai falar é o comando abrir. O comando abrir tem tecla de atalho Ctrl+A. Então reparem que o Word, ele segue padrões de teclas de atalho em português, tá? Os padrões de teclas de atalho do Word são em português. Enquanto no enquanto no BR Office, os padrões de tecla de atalho são padrões em inglês. Então no BR Office, quando a gente vai criar um novo documento, a gente usa o Ctrl+N de novo. Quando a gente vai abrir, a gente usa o Ctrl+O de Open. Quando a gente vai selecionar tudo, a gente usa o Ctrl+A de All. Então no BR Office, as teclas de atalho, elas seguem um padrão em inglês, tá? Um padrão em inglês de teclas de atalho. Enquanto no Office, as teclas de atalho, em regra, seguem um padrão em português. Então, abrir Ctrl+A. Ctrl+A no Word é assim, no Excel é assim, no PowerPoint é assim. Permite abrir um arquivo que já tenha sido salvo anteriormente. Então, você pode abrir um arquivo que está no seu computador, ou que está na rede, ou que está no pendrive, né? Pode abrir arquivos do disco rígido, de discos removíveis ou de unidades de rede. Então você tem essas possibilidades no pacote Office e também no BR Office, que só muda basicamente a tecla de atalho. Uma informação a mais aqui: o programa abre uma janela do tipo, na verdade uma janela aqui, até melhorando, é uma caixa de diálogo do tipo Mini Explorer, que permite ao usuário navegar na estrutura de pastas, arquivos e etc. Ok? Então no Office 2010 nós temos essa possibilidade. Office 2007, 2010, 2003, etc. Que mais que a gente pode dizer? Vamos colocar aqui os tipos, né, de arquivos que podem ser abertos, isso é importante. Esses aí acho que são as extensões mais importantes. Deixa eu ver se tem mais algum aqui que eu posso acrescentar. Ah, tem o DocM também. E vou colocar também os de modelo. Mas essas, sem dúvida, são as extensões mais importantes. Deixa eu só colocar aqui o .x, .m e o DocM aqui atrás. Beleza, explicando um pouquinho dessas extensões, presta atenção pessoal. Doc é o modelo, Doc é o arquivo original do Word 2003. Então Doc
documento do Word 2003. Claro que pode ser usado no 2007 e 2010. DocX seria o documento do Office, do Word 2007 e 2010. Ok? Beleza. DocM é documento com macro para o 2007 e 2010. Vou colocar assim para resumir, tá? 2007 e 2010. DOT é modelo de documento do Word 2003. DOTX seria o modelo de documento no 2007 e no 2010. DOTM seria o modelo de documento com macro. Modelo de documento com macro. Eu vou falar ainda sobre macro. No 2007 e no 2010. HTML, HTM, MHT, XML são formatos típicos de internet. São formatos típicos para a internet. O RTF seria o texto com formatação rica. Esse formato, ele permite maior... Deixa eu descer um pouquinho a tela aqui. Permite maior compatibilidade com outros editores de texto. Já caiu isso em prova, hein? Muito cuidado com isso aí. O que mais que nós vamos ter? Nós vamos ter também o TXT, o último que eu coloquei lá, penúltimo. O TXT seria somente texto, que significa não preserva a formatação, ele não guarda a formatação. E por último, o ODT, que é o Open Document Text, ou seja, documento de texto aberto, ou documento aberto de texto, que é o padrão do BROffice ou LibreOffice. Então esses seriam os principais tipos de arquivos. Isso acaba caindo em prova, tá? Isso acaba sendo um pouquinho importante. Na prova da Câmara de 2007, caiu exatamente uma questão perguntando o que era o modelo de documento DOT. A questão inteira era, que era FCC tem essas coisas. Estava escrito assim: assinale a alternativa abaixo que apresenta um modelo de arquivo usado no Word 2007. Aí tinha lá DOT, acho que era DOT-X, não tenho certeza se ele colocou DOT ou DOT-X, mas DOT era a versão adequada de formato de modelo. Tudo bem? Passando então. Vamos para o comando salvar. O comando salvar. Salvar, que tem tecla de atalho Ctrl B, tem duas maneiras da gente usar esse comando. Se o arquivo ainda não foi salvo, ele será utilizado para salvar como. Então significa que você está usando, ocorre quando se está usando o comando salvar pela primeira vez. Então a primeira vez que você está salvando, ele vai para o salvar como. Segundo, se o arquivo já tiver sido salvo anteriormente, apenas fará atualização, ou seja, ele salva as últimas alterações. Ok? Ele salva as últimas alterações. Ou seja, ele só atualiza. Deixa eu ver uma questão importante aqui. No Office 2010, o Office 2010 ele vai ter
uma opção, o Office inteiro, tá? Vou colocar aqui para vocês, ó. Observação. Arrumando aqui. O Office 2010 é assim, ó. Agora é mais fácil recuperar um arquivo se você fechar o arquivo sem salvar, que isso é só da versão 2010, pelo amor de Deus. Somente no Office 2010. Se você fechar o arquivo sem salvar, ou se você deseja revisar ou retornar para uma versão anterior do arquivo, em que já esteja trabalhando. Como nas versões anteriores do Office, a habilitação de auto-recuperação salvará versões enquanto você estiver trabalhando no arquivo, no intervalo que você selecionar. Eu vou falar um pouquinho dessa auto-recuperação, tá? Auto-recuperação, deixa eu destacar aqui que eu vou falar dela já já. Essa existia no 2003, no 2010, no 2007. Só que agora a diferença vai estar aqui, ó. Porém, agora, se você fechar acidentalmente esse arquivo sem salvar, poderá facilmente restaurá-lo na versão mais recente, na próxima vez que abrir o arquivo. Além disso, enquanto estiver trabalhando no arquivo, você pode acessar uma lista de arquivos salvos automaticamente, no modo de exibição do Microsoft Office Backstage. Então, se você estiver trabalhando em um arquivo qualquer, você pode ir lá no arquivo e clicar em informações, que lá vai ter a opção versões. Vou marcar aqui para vocês. Onde é que a gente vai? A gente vai lá em arquivo, arquivo, depois informações e depois versões. Então lá nós vamos ter esse recurso que permite salvar automaticamente um arquivo que você está trabalhando. Ok? O Office vai ter a capacidade de salvar para você. Ou no mínimo você vai ter a capacidade também de criar versões diferentes automaticamente no Office 2010. Esse recurso só tem no Office 2010, hein? Cuidado. Vamos falar da outra opção que nós falamos aí, que é a questão do salvar. Salvar, vamos falar um pouquinho das informações de auto-recuperação. Olha só. A auto-recuperação, ela não substitui o salvamento regular dos arquivos. Lembrando que a auto-recuperação, deixa eu colocar aqui, ó. Ela existe no 2003. No 2003 é lá em ferramentas, opções e depois salvar, tá? E existe também no 2007, deixa eu colocar aqui um ponto e vírgula para separar. No 2007 você vai no menu arquivo, menu Office, depois opções e depois salvar. E também no 2010, no 2010 é arquivo, opções e depois salvar. Em todos eles você vai ter essa opção de autossalvamento. Então aqui está escrito o seguinte, vamos analisar. O autossalvamento não substitui o salvamento regular dos arquivos. Se você optar por não salvar o arquivo de recuperação depois de abri-lo, ele será excluído e as alterações não salvas serão perdidas. A autorrecuperação, pessoal, ela ocorre automaticamente, vamos colocar aqui observação, observação. Por padrão, não, caiu não. Estamos aí, alô, som. Tá funcionando aí para todo mundo? Ah, voltou, né? Pelo amor de Deus, todo mundo tá me vendo aí direitinho, né? Oi. Oi. Então tá bom, olha só. Se eu ficar dando aula sozinho aqui, pelo amor de Deus, hein? Tô vendo que tem um monte de gente que só quer assistir agora a aula offline, né? Em vídeo. O pessoal tá deixando de vir para aula ao vivo aqui para ficar assistindo só o vídeo depois.
Pra mim tudo bem, se precisar de eu dar aula sozinho eu dou, mas o ruim é que depois não interage, né? Não tira dúvida, etc. Mas, vamos lá. Outra coisa ruim, hein? Deixa eu dar uma dica pra vocês. Assistir em casa, depois na hora que você quiser, beleza, é bom. Só que você tem que ter compromisso. Você tem que ter regularidade nos seus estudos. Tá? Tem muita gente que deixa para assistir o vídeo depois e não assiste. Assiste 20 minutos, aí para, vai fazer não sei o que. Assistir as aulas aqui, em geral, rende mais do que depois você assistir em casa. Tá? A não ser, claro, que você realmente esteja comprometido com os seus estudos. Mas na hora que for assistir os vídeos, assista sem interrupção. Tem que ter disciplina. Em casa é mais difícil mesmo. Tá? Tem que assistir mesmo pra... Assim, tem que separar, é como se fosse uma aula, tá? Tem que ser como se fosse uma aula. Então, assim, abre a aula e senta e fica assistindo. Não faça outras coisas, não. Tem gente que abre a aula e abre o Facebook. Não dá certo, não dá certo. Ok? Mas vamos voltar aqui, ó. Por padrão, a autorrecuperação ocorre a cada 10 minutos e procura proteger o arquivo contra perdas acidentais decorrentes de travamento, desligamento ou outra interrupção. Então, o autossalvamento que ele existe cá em prova é diferente da questão das versões do Office 2010, tá? Então, beleza. Alguma dúvida que vocês queiram perguntar antes da gente passar? Então, ó, quanto mais vezes você salvar os arquivos, mais informações serão recuperadas. Em caso de falha de energia ou de algum outro problema, ocorra enquanto o arquivo estiver aberto. Ok? Então, o ideal é você ir salvando, embora existe a autorrecuperação. O próximo comando é o comando de salvar como, que está relacionado a isso, né? O salvar como... Vou colocar aqui as principais informações que a gente tem. O salvar como, ele tem no menu arquivo, tá? Ou botão Office, né? Arquivo ou botão Office, acho que a gente nem precisa colocar isso aqui, vou deixar só a tecla de atalho. Tecla de atalho é F12, tá? Sempre vai permitir salvar o arquivo dado, o arquivo atual, deixa eu colocar aqui arquivo atual, com um nome, um local e um tipo, extensão. O tipo e extensão a gente viu lá em cima, os tipos que a gente utiliza, né? É possível usar o comando, não é comando não, o comando, eita, aí eu vou e boto um L, para apenas atualizar, tá? É possível. Vou lá no salvar como e salvo com o mesmo nome, vou colocar aqui, ó. Salvar com o mesmo nome, mesmo local e mesma extensão. Se eu salvar com o mesmo nome, mesmo local e mesma extensão, ele só atualiza, ele só salva por cima, tá? Cai em prova, isso, como se eu salvasse em cima, perfeito. Cai em prova a utilização desse comando para criar um novo documento a partir do atual, que é uma cópia de segurança. Isso é importante, hein? Então, cuidado com isso aqui, ó. Cai em prova, utilizar esse comando para salvar. Valeu. Corrigir aqui. Para salvar o arquivo como se fosse uma cópia de segurança. Tranquilo? Deixa eu colocar aqui como letra E, salvar como. Vamos falar um pouquinho do comando imprimir. Imprimir. Pessoal,
o imprimir ele vai ter algumas variações hoje em dia, né? Vamos trabalhar o seguinte. O comando imprimir, tanto no Office 2003 tanto no Office 2007, vou colocar aqui. Primeiro só no 2003. Como é que seria no 2003? No 2003 você tem o botão imprimir. Botão imprimir, que ele faz a chamada impressão rápida, impressão direta, ok? E no Office 2003 você tem a caixa de diálogo imprimir lá no menu arquivo, que é o Ctrl P. Aí lá você vai ter opções de impressão. No Office 2007, no 2010, vou colocar aqui, ó, 2007, 2010. 2007 é lá no menu Office. E no 2010 é lá no arquivo. Lá a gente vai ter os comandos de impressão, de imprimir, com algumas pequenas diferenças, né? Lá você vai ter um comando para impressão rápida e lá você vai ter opções de impressão. Então haverá comandos para impressão rápida e comandos para configuração de impressão. A configuração de impressão funciona ainda a tecla de atalho Ctrl mais P. Tecla de atalho Ctrl mais P, a gente abre configurações de impressão. Em geral isso também serve no Word, também serve no Excel, serve no PowerPoint, tá? Então o comando imprimir com a tecla de atalho Ctrl P abre opções de impressão. Já o comando imprimir normal, né, ele vai imprimir diretamente. Lá hoje em dia ele chama de impressão rápida. Que mais que eu posso colocar aqui sobre o comando imprimir? Também vai ter, vamos colocar aqui, ó. Também apresentam o Office 2007 2010. O comando de visualizar a impressão, para ver como o documento ficará quando for impresso. Okay? A visualização da impressão, ele mostra como é que vai sair na impressora. Tanto no Office 2007 quanto no 2010, a gente tem lá opções de visualizar a impressão. No Office 2007, as opções de visualizar a impressão, elas estão dentro do comando imprimir. Lá tem visualização de impressão. Já no 2010, ele já mostra a visualização da impressão. Eu não preciso clicar em nada, tá? No 2010 já é exibido. Então, beleza, nós temos aí o comando de imprimir como um comando importante. Outro comando importante no Office, deixa eu ver o que mais dá pra gente colocar aqui como comandos bem importantes. Então nós vimos o novo, abrir, salvar, salvar como, imprimir. Vou colocar aqui o comando de preparar do 2007. Preparar no 2007 e no menu arquivo do 2010 nós não vamos ter essa questão de preparar, mas vamos fazer um comparativo aqui. Letra G, então, preparar no Office 2007 e vou colocar aqui, ó, informações no Office 2010. Embora no 2010, não, é isso mesmo, dá pra gente ver pelo informações. Lembrando que é no menu Office, tá? Vou escrever isso aqui, menu Office do 2007
e o menu arquivo ou backstage, arquivo backstage do 2010. Esse comando preparar caiu no último concurso da Câmara dos Deputados, viu? Tem que ter cuidado com esse comando. Nesse caso, deixa eu pegar aqui com vocês. Eu vou trazer como está na apostila e a gente vai explicando para não ter que digitar aqui tudo novamente com vocês. Na apostila que eu passei para vocês do Word 2007, essa forma aí do preparar, ele vai estar dentro do... Espera aí que eu vou pegar aqui com vocês. Isso está a partir da página 15 ou 16, deixa eu ver aqui. Imprimir está na 15, está bem detalhado, 16, página 16. Então eu vou colocar aqui primeiro preparar, depois a gente coloca o do informações. Eu vou colocar a imagem para vocês. Vou colocar a imagem grande aqui na tela para a gente poder visualizar as opções que nós temos. Se vocês quiserem também pode ver pela apostila de vocês lá na página 16, tá? Eu vou colocar aqui, mas eu vou explicando para vocês as principais opções. Então olha só. Aqui está o botão Office, né, o comando preparado do menu Office. Então está aqui a opção preparar. E todas as opções aqui do preparar já estão aqui com as suas respectivas definições. Então eu vou acompanhando aqui com vocês, tá, desse preparar. E aí a gente vai comentando aqui, depois eu faço o comparativo no Office 2010. Já aviso que caiu no concurso da Câmara dos Deputados de 2007, só que foi a SCC, o comando chamado inspecionar documento. Inspecionar documento. Esse comando de inspecionar documento, ele foi cobrado na Câmara em 2007 pela FCC. Mas vamos ver um pouquinho de cada um, eu vou explicar por aqui, tá? E a gente vai vendo aí as principais opções. Então, primeiramente, a gente tem lá, exiba propriedades, né? Comando propriedades. Exiba e edite as propriedades do documento, como título, autor e palavras-chave. Essas propriedades, elas são usadas, por exemplo, quando a gente clica com o botão direito no arquivo e clica em propriedades. E mais, no Windows Vista e no Windows 7, essas propriedades também serão usadas para a gente poder encontrar o arquivo, a classificar os arquivos. Então, a gente normalmente não usa, tá? Não é comum a gente usar. Mas se eu abrir a folha de propriedades, eu posso colocar um título, posso colocar um autor, posso colocar uma palavra-chave, para facilitar depois a organização desse arquivo, encontrar esse arquivo posteriormente. Tudo bem, pessoal? Qualquer coisa, fala aí no chat que eu vou voltando aqui com vocês. Então, beleza. Essas informações que a gente coloca nas propriedades, elas não ficam no nome do arquivo, não saem na impressão, tá? São informações que ficam ocultas. Essas informações que ficam ocultas, elas são chamadas pela própria Microsoft, pelo próprio programa, de metadados. Metadados são dados que ficam ocultos, que não são visíveis, mas que são usados para organização, tá? Para garantir que o arquivo esteja com dados que possam depois ser usados para organizar, para encontrar aquele arquivo. Então aqui está escrito, ó, inspecionar documento. Quando a gente clica nessa opção, ele abre um item chamado inspetor de documento, que é o que caiu na prova de 2007, da Câmara dos Deputados, hein? Cuidado.
Aí está escrito assim, ó, verifique se existem metadados ocultos, quer dizer, informações dentro do arquivo e que não sairão na impressão, mas que estão lá e que podem, essas informações, trazer para você algum prejuízo na intimidade. Porque olha o que está escrito ali, ó, ou informações pessoais no documento. Então, informações como quanto tempo você editou o arquivo, quais são as palavras-chave do arquivo, deixa eu ver o que mais, sei lá, quando é que você imprimiu o arquivo. Essas informações, elas podem prejudicar a sua intimidade. Então você pode remover essas informações para evitar esse prejuízo na intimidade. Esse é o objetivo do inspecionar documento, ok? Retirar dados que possam prejudicar a sua intimidade. O próximo comando, criptografar documento. Esse a gente já conhece, mas eu vou pedir uma participação de vocês. Então me ajudem com a participação de vocês. Eu estou com o chat aqui aberto. Quando eu criptografar um documento, eu vou usar a chave pública ou a chave privada? Minha ou do destinatário? Vamos ver se vocês lembram disso. Se errar, não tem problema, eu quero que vocês participem. Tá? Pensem antes de escrever. Quando eu criptografar um documento, eu vou usar a chave pública ou a chave privada? Minha ou do destinatário? O objetivo está escrito lá, ó, aumentar a segurança do documento adicionando criptografia. Privada sua. A minha chave privada, a Vânia e a Gabriela participaram dessa maneira. Minha privada, a sua pública, privada do destinatário. Quem mais? Tá, como só vocês por enquanto participaram, não, eu sei que é difícil mesmo, mas presta atenção que eu vou dar a dica para vocês. Presta atenção que eu vou dar a dica. Tá vendo que logo abaixo tá escrito assim, ó, adicionar uma assinatura digital? Tá vendo essa opção, adicionar uma assinatura digital? Essa opção, adicionar uma assinatura digital, ela vai ser usada para eu colocar a minha chave privada. A assinatura digital é para garantir que eu sou eu. Minha chave privada, assinatura digital. Então, criptografia não é a minha chave privada, é a chave pública do destinatário. A gente vai usar a chave pública do destinatário. A chave pública do destinatário é que vai ser usada quando eu usar a criptografia. Para quê? Para garantir que só o destinatário consiga acessar com a chave privada dele. Ok? Mas não tem problema a gente errar aqui não. Estamos aqui para aprender. Então, criptografia, decora. Se não der para decorar, faz uma tatuagem. Quando falar criptografia, tatuagem no braço, ó. Chave pública do destinatário. Quando falar assinatura digital, chave privada do remetente. Ok? Então, beleza. Então, está explicado os dois. O próximo comando que a gente tem ali é o de restringir permissão. Esse eu até vou colocar um texto. Eu vou colocar um texto aqui. Não tem musiquinha? Não, eu nunca fiz musiquinha não. Se vocês quiserem fazer, à vontade. Eu não tenho tanta criatividade, eu confesso, tá? Não tenho tanta criatividade, mas se vocês encontrarem por aí, eu aceito. Ó, deixa eu colocar aqui uma observação sobre o permissão, porque o permissão ele já caiu algumas vezes em prova. A minha imagem de vídeo está pausada, mas eu acho que o áudio vocês estão escutando aí direitinho.
Ó, pode-se especificar, permissão, por padrão, deixa eu colocar aqui, ó. Por padrão, o acesso é irrestrito. Ou seja, todos têm acesso. Mas eu posso controlar as permissões sobre o arquivo. Então, permite definir quem poderá acessá-lo. Por padrão, o acesso é irrestrito, o acesso é livre. Acesso livre. Esse botão, pessoal, só irá funcionar se o usuário instalar um complemento de gerenciamento de direitos autorais. Então, é necessário instalar uma vez. Quando tiver instalado, aí você vai poder especificar quais usuários terão acesso ao arquivo. Tá? Quais usuários? Não é pago não. Você pode baixar gratuitamente do site da Microsoft. Recomendo que você tenha o Office original, tá? Só isso. Beleza? Então, olha só. Continuando. Vou de novo aqui na imagem, hein? Então, continuando, a gente estava aqui no item criptografia, passamos para o restringir permissão, já falamos da assinatura digital. Agora nós temos aqui um comando interessante, ó, marcar como final. Veja o que está escrito aí, ó. Informe aos leitores que o documento é final e torne-o somente leitura. Então a lógica é que esse arquivo não deve ser mais alterado, por isso somente leitura. É uma espécie de proteção, mas que não é muito segura. Cuidado, pessoal. O marcar como final, ele vai evitar alterações que a gente pode dizer que sejam acidentais. Se um arquivo está marcado como final e a pessoa quer alterar, ela pode ir lá e desmarcar essa opção. Desmarcar como final. Então, não é uma forma de segurança absoluta, tá? Não é uma segurança perfeita, não é uma segurança muito adequada. Essa forma é apenas para evitar alterações acidentais. Penúltimo comando que nós temos aqui. Executar verificador de compatibilidade. Executar verificador de compatibilidade. Pessoal, lembra que nós estamos no Office 2007 e o Office 2007 ele trabalha com o formato DocX. E ele tem várias novidades. Algumas novidades não funcionarão no Office 2003. Então, se você trabalha numa empresa em que várias pessoas usam o 2007 e várias pessoas usam o 2003, é possível você verificar a compatibilidade para garantir que os arquivos possam ser usados para quem usa o 2003. Está escrito aqui, ó, procure recursos sem suporte das versões anteriores do Word. Então ele vai abrir uma janelinha e vai dizer, olha, o item tal vai ficar dessa maneira, o item tal vai ficar dessa maneira. Quem tem o 2003, ele até vai conseguir ver tudo, mas ele não vai conseguir editar todos os recursos novos que você usar no 2007. Um recurso novo, inclusive, que caiu em prova recente, é o recurso relacionados a diagramas, organogramas. Essa função de diagramas e organogramas, ela não vai funcionar no 2003 se você usar o Smart Art de 2007 ou do 2010. Tá? Chama-se Smart Art. E por último, que só vai aparecer quando você tiver arquivos vinculados a uma fonte externa. É esse comando de editar link. Esse comando normalmente não aparece. Qual botão, ô Helga? Você está falando do preparar ou do verificador de compatibilidade? Qual botão que você está se referindo?
O preparar, não tem esse mesmo comando não, tá? No 2010 você vai ter o comando chamado opções, arquivo informações. Deixa eu mostrar aqui no 2010. Aqui no 2010 você vai ter assim, ó, dentro do arquivo aqui no cantinho, tá cortando um pedacinho, né? Mas dentro do arquivo você vai ter esse comando informações. Aí aqui no informações é que você vai ter essa ideia do preparar. Olha a ideia do preparar aqui, como é que ele é no 2010. Ó. O preparar ele vai ter essas funções que vão aparecer aí na sua tela agora. Vai ter a opção de inspecionar documento, verificar a acessibilidade e verificar a compatibilidade. Além disso, no 2010 você vai ter aqui em cima o proteger documento, ó, um tanto de proteção, ó, todas que a gente está estudando, né? Proteger documento, todas as opções. E você vai ter aqui embaixo aquele comando de versões que eu já expliquei para vocês. Ok? Aquele versões que é aquele autossalvamento no 2010. Então ele vai me dar essas opções e repare o seguinte. Aqui à direita, que eu vou trazer um pouco mais aqui para o centro da tela. Aqui à direita ele já traz a folha de propriedades, ó, onde eu posso mostrar o painel de propriedades ou as propriedades avançadas. Então aqui eu poderia colocar um título, uma marca, um comentário, ok? Então assim, o 2010 ele vai ter as mesmas versões, as mesmas funções do 2007, mas de uma forma um pouquinho diferente. Queria mostrar para vocês que dá uma olhada nessa outra janela agora que nós vamos colocar aqui na tela de vocês. Tá demorando para aparecer aí, deixa eu esperar um pouquinho para ver se vai aparecer. Não está aparecendo a minha máquina virtual aqui, mas tudo bem. Voltando aqui para a apostilinha que a gente estava, o editar link, eu estava dizendo para vocês, ele normalmente não aparece. Esse editar link ele só aparece se você tiver um arquivo que tenha um vínculo com a fonte externa, um arquivo que aponte para uma fonte externa. Então essa opção aqui embaixo já não é tão importante, tá? Já não é tão importante. Mas vou fechar aqui a captura. Então vou voltar aqui no texto. Então nós vimos aí os principais comandos que existem dentro do preparado menu Office e do informações lá no arquivo Backstage, tá? Pessoal, em geral isso tem nas apostilas, tá? Pelo menos esse do preparar, o básico é o que está escrito ali mesmo. Realmente eu não fiz muitos comentários a mais sobre isso, mas comentei aqui com vocês em áudio, né? Então deu pra gente ver um pouquinho como é que funciona. Eu vou parar a aula hoje por aqui, faltam uns 2 minutinhos para a gente ter o tempo aí de transmitir os arquivos.